Oi pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Vamos aproveitar para hoje fazer o estudo de O Livro dos Espíritos. É com alegria que aqui recebo a todos e já peço de antemão para se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o conteúdo. Também se tiver alguma dúvida, fazer algum comentário, pois essas formas são maneiras, de fazer com que o canal seja mais divulgado e também fazer com que a mensagem espírita, e espiritual possa levar entendimento, consolo e daqui a pouco impedir algum ato mais extremo, fazer com que a pessoa tenha um processo de reflexão melhor e entender um pouco das dores que afligem a todos nós enquanto encarnados aqui na Terra. Sem mais delongas, vamos então, como de costume, fazer a leitura das questões do Livro dos Espíritos, ver também as respostas da espiritualidade, os comentários de Kardec, e eu também vou fazendo os comentários conforme o meu entendimento, o meu estudo, que já faço há mais de 2 décadas no Centro Espírita. Seguindo então agora para a questão número 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então aqui está dizendo, meus irmãos e irmãs, que basicamente aquelas pessoas que há pouco já estão em coma, um sofrimento bastante grande, que a pessoa já não está mais consciente, que é só um sopro orgânico que ali está. E aí o espírito já está em ponto de, digamos, de desencarnar, e essa separação, conforme a gente já estudou em outros momentos, conforme a vida que a pessoa teve, os merecimentos, conforme ela viveu, o apego às coisas materiais, tudo isso vai influenciar na velocidade do processo, de separação, do perispírito, da parte carnal, e também os méritos morais, do sujeito. Tudo isso é muito... Tudo tem uma questão, como em todos os aspectos, sempre daquilo que a gente está plantando, necessariamente a gente vai acabar colhendo. Então, essa situação, se eu tenho uma vida muito sensualista, de prazeres, de só pensar no corpo, obviamente eu estou valorizando isso. E ao valorizar, eu fico apegado, e estando apegado, automaticamente eu crio vínculos, não só durante a existência, mas também para acabar dificultando esse processo de desenlace, uma vez que eu sou afeiçoado às coisas materiais. Então, por isso que quanto mais moralizada a pessoa, mais tranquilo é esse processo de retorno à pátria espiritual. 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Então aqui está falando, que claro, aqui está falando, dando a entender de um espírito que está numa boa condição, porque já está se felicitando, porque está entrando no plano espiritual. Aqui mais adiante a gente vai ver o desdobramento desses aspectos, E novamente essa questão do desfazimento dos laços, que eles
eles vão acontecendo, né? A pessoa vai percebendo que está desencarnando. É muito comum também, nesses instantes aí que precedem a morte física, muitas vezes a pessoa vê familiares que já desencarnaram, a pessoa pressente, sabe, essa situação, os sonhos também ficam cada vez mais lúcidos, né? Lembrando daqui a pouco de primos, de tios, que a pessoa teve muito contato, né, em algum momento da vida, de pessoas que eram especiais, né? Porque essas afeições não se perdem, né? E, e esses nossos amigos, né, espirituais, eles sempre tentam se aproximar da gente. E principalmente nesses momentos assim relevantes, né? Que nem o momento do desencarne. Da mesma maneira que quando a gente nasce aqui, tem muita gente no hospital ali feliz pela vinda da criança. No plano espiritual é a mesma coisa, porque tu tá, entre aspas, renascendo para a vida espiritual, né? Então, aqui na Terra, o pessoal, quando nasce a criança aqui na Terra, o pessoal tá todo mundo feliz, e lá no plano espiritual existe uma saudade, porque a pessoa partiu de lá. E aqui o fluxo inverte. Quando a pessoa morre, desencarna, né? Aqui, geralmente, os familiares estão com muita tristeza, com muita saudade já. E no plano espiritual, claro, dependendo de como foi a vida dessa pessoa, pode, né, se a pessoa tem o merecimento, enfim, ela chega lá com uma grande festa, porque ela está renascendo para a vida espiritual e ela recebe, né, os frutos, né, daquilo que fez ou deixou de fazer enquanto esteve encarnada, que é o que nós vamos ver aqui. Questão 158. O exemplo da lagarta aqui. Primeiro, anda de rastos pela terra. Depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Aqui é só uma imagem, né? Uma comparação, uma simbologia, uma analogia. Só que ali fala em uma existência brilhante, como se necessariamente todo mundo fosse acontecer isso, e a gente sabe que não é verdade, né? Porque estando no mundo de expiação de provas, a gente sabe até por outras obras, né, do Pentateuco Espírita, como por exemplo o Céu e o Inferno, que várias pessoas ao desencarnarem, elas têm consequências muito nefastas, né, muito ruins. E isso acontece por quê? Justamente porque semearam isso, né? Então vem as consequências em algum momento. Então é uma imagem, é acanhada, enfim, mas é para dar uma ideia de processo, digamos, de mutação, né? De mudança. Então é uma, que nem diz, uma ideia acanhada, mas dá para dar uma certa ideia. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. O que isso quer dizer, né, meus irmãos? Porque aqui na Terra, aqui é o mundo, é a cópia, né? É a cópia do plano espiritual, que é o mundo real. Porque no mundo dos espíritos, né, por exemplo, né, tomando como analogia o nosso lar, quando a pessoa, ela, por exemplo, é o administrador dessa colônia espiritual, o governador dessa localidade é o superior absoluto, tanto em moralidade como também em intelectualidade, né? Não há naquela colônia nenhum espírito que ultrapasse ele nessas condições. Então existe de fato a meritocracia. E principalmente a questão da moralidade, porque são aqueles que amam que administram, né, os espaços, né? Porque têm condições de administrar, de conduzir, enfim, né?
Então é uma coisa que realmente é inquestionável, né? Tu percebe isso, tu percebe, né? Porque no plano espiritual tu percebe, digamos, a condição moral, intelectual das pessoas, né? Diferentemente do que acontece aqui na Terra. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas sente outra. No plano espiritual isso já não é possível, né? Porque o pensamento lá, ele tem cor, ele tem potência, ele tem cheiro, ele tem intencionalidade. Então não tem como dizer que eu te adoro e na verdade a pessoa tá pensando, eu odeio essa pessoa. Não tem como. Lá é o mundo da verdade, né? Não tem como tu fazer enganação, né? Diferentemente do que é aqui na Terra. E aí acaba sendo um paradoxo, né? Porque muitas vezes se vive aqui na Terra de uma forma totalmente ao contrário do que vai ser no plano espiritual. Porque aqui a gente se desgasta para ter coisas perecíveis, as coisas materiais, né? Não que elas não tenham que ser buscadas, não é isso. É importante, claro, por óbvio. Estudar, ter uma casa, trabalhar, faz parte da rotina, né, de todos nós. Mas esse não deveria ser o principal motivo, né? Deveria ser a obtenção de valores espirituais, né? Honestidade, bondade, justiça, enfim, todos os valores, né, que são importantes para a gente poder viver em comunidade. E no plano espiritual é assim, né? As pessoas ficam próximas por afinidade vibratória, né? Então, por isso que quando a pessoa está semeando coisas ruins e depois ela vai colher essa consequência no plano espiritual, ficando no meio, né, daquelas pessoas que são e pensam da mesma forma que ela, isso acaba sendo um golpe bastante duro, né? Porque aqui na Terra já não é assim. É como se a pessoa fosse, entre aspas, esperta. Porque a pessoa mente, a pessoa tira vantagem dos outros, e aí a justiça não alcança, e aí parece que ela é malandra, que ela se deu bem, porque conseguiu se apropriar muitas vezes indebitamente de valores, constrói uma bela casa, tem vários funcionários, e aquela coisa, todo mundo muitas vezes olha para aquela pessoa como alguém que venceu na vida. Por quê? Porque tem muito dinheiro, tem muita fama, tem muitas responsabilidades, enfim. E lá no plano espiritual, não, né? Porque aqui se admira muitas vezes a pessoa que tem recursos materiais. E lá no plano espiritual o que vale são os recursos espirituais, ou seja, a bondade, a inteligência, né? As coisas intrínsecas do ser humano, da pessoa. Não aquilo que a pessoa tem, no sentido de coisas perecíveis, de coisas materiais, que ficam aqui quando a gente justamente desencarna, que é o que a gente está estudando agora. Então, por isso que essa questão remete muito forte a isso, né? Que se a pessoa pratica o mal, ela vai ficar envergonhada e daqui a pouco, inclusive, com receio, né? Para quem ainda não leu, e recomendo fortemente ver os filmes, né, do Nosso Lar, o próprio livro, que comenta como é difícil a situação, por exemplo, nas zonas umbralinas, né? E também vale frisar e ressaltar que não é castigo, é só a consequência daquilo que se fez, né? A pessoa não pode querer plantar batata e colher repolho. Não, as coisas têm lógica, né? A pessoa faz algo, a pessoa vai colher aquele algo, necessariamente. Seja na própria encarnação, ou depois no mundo espiritual, ou depois em outras encarnações, porque dependendo do tamanho da bobagem que a gente fez, as consequências são seríssimas, né? Continuando, questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Aqui é um aspecto também, né, porque fala da afeição, né? Ou seja, no amor, no afeto.
Então, as pessoas, lá os vínculos são verdadeiros, né? Porque daqui a pouco aqui na Terra a gente vai atrás de pessoas por outros interesses, outras questões, né? Por dinheiro, por benefício político, porque a pessoa fisicamente é muito bonita. E no plano espiritual não, né? A gente acaba ficando sempre próximo daqueles com quem a gente tem uma afinidade real, né? Não tem, que nem a gente estava comentando anteriormente, é o mundo da realidade, o mundo da verdade. Então, tu vai, se a pessoa quer se aproximar de ti com outras intenções que não são verdadeiras, se percebe isso. Se percebe a ausência de afeto, de interesse genuíno. E é justamente isso que acontece, né? O que está se dizendo ali, né? A gente vai atrás daqueles com quem a gente de fato tem afinidade, a nossa família espiritual, né? Porque muitas vezes a família aqui da carne, né? Dependendo do contexto, não é a tua família espiritual, ou só parte, né? Dependendo se é uma encarnação que teve mais expiações, provações, né? Enfim, e também a gente teve várias outras famílias em outros momentos, em outras encarnações. E dependendo da cumplicidade, da parceria que se teve em outros momentos, né? Da mesma maneira que aqui na Terra a gente daqui a pouco teve grandes amizades e daí fica às vezes 10, 15, 20 anos longe da pessoa, mas aí em outro momento da vida tu reencontra, enfim, tu teve muita afinidade com aquela pessoa, as coisas meio que tu te relembra e a proximidade ela novamente se restabelece. E isso também acontece no plano espiritual, né? Inclusive fala que a gente vai visitar essas pessoas, né? Então não foge da normalidade, digamos assim, né? As coisas têm lógica, né? O estabelecimento de vínculos. E principalmente eu acho que essa é a informação mais diferente, assim, porque a gente não está habituado com isso, de viver num mundo onde as coisas necessariamente são verdadeiras, né? Que as intenções, porque isso é possível da mesma maneira que eu percebo aqui, né, se a pessoa ouve ou enxerga, a gente tem os sentidos, né, para visualizar, né, tem a senso-percepção para enxergar, para ouvir. No plano espiritual, tu vê também essa parte da intencionalidade, né? Então a gente percebe se alguém gosta ou não gosta da gente, né, dizendo de forma bem clara. E aí as relações são como são, né, como deveriam ser. Prosseguindo, questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, está dizendo, por exemplo, uma morte violenta, por exemplo, queda de avião, aqueles acidentes de carro, né, que são muito comuns, infelizmente. Então, a separação ela é rápida, né? Ela vai acabar acontecendo, né? Geralmente assim é o que está dizendo ali a espiritualidade. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, né, por alguns instantes a consciência de si mesmo? Essa é a pergunta 162. Resposta da espiritualidade: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, também, quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, Kardec faz um comentário, né? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenaz os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo.
Então, o que Kardec está dizendo? Às vezes, né, que nem nesse caso, um caso extremo, né, a decapitação, né, que aconteceu na Revolução Francesa, em outros momentos da humanidade, enfim. O que isso quer dizer? A pessoa já está com tanto medo, tão apavorado daquela situação tão brutal, que muitas vezes a pessoa já está meio que já não tem mais consciência, né? Que nem diz ali, ó. Tá falando da consciência, digamos, enquanto no corpo físico, né? Mas a pessoa pode já estar meio que separada, né? Meio que descolada daquela situação. Mas ao mesmo tempo, né, se ela está consciente, por alguns breves instantes, aqui se fala em minutos, como a vida orgânica ainda não cessou completamente, o corpo ainda tem percepção, né? Enfim, de que está ali. Né? Ou seja, ainda não, digamos, não teve aquele apagão, digamos, físico, orgânico, né, da situação. Mas esse é um aspecto, né, o da consciência enquanto espírito encarnado. Vai chegar o momento, que nem ali fala, em alguns instantes, a pessoa vai perder essa consciência dentro do corpo, né, enquanto o espírito, né, que estava até ali pouco encarnado. O que vai acontecer? Vai ter também, né, o retorno à parte espiritual, por óbvio, e também o desenlace do perispírito, né? Que aí também tem as questões que pode demorar dias, semanas, conforme a evolução, o merecimento da pessoa, enfim, tem uma série de situações que nem a gente já estudou anteriormente para entender esse tempo, né, de desligamento. Né? Enfim, espero que esse assunto tenha ficado, né, mais claro. Né? É um assunto bem interessante, né? Enfim, todo o livro dos Espíritos tem muitas questões, né, que remetem, né, a esse momento, né, seja no nascimento, as dificuldades da vida, a própria morte, né, que é uma coisa da qual ninguém escapa. Mas eu acho que até mais importante do que tudo isso é a gente ter em mente que a vida não termina. Uma vez que Deus nos criou, a gente vai ficar, né, na condição da imortalidade. Ou seja, né, uma vez que somos criados, passaremos a existir para sempre. A diferença, né, que a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, nesse fluxo, né, fazendo evoluções espirituais, até chegar ao momento que, alcançando o grau, né, de espírito puro, né, com a perfeição máxima relativa, né, porque a perfeição total só pertence a Deus, chegando nesse momento, mas sim, aí a gente fica só no plano espiritual, nos mundos felizes lá, onde já não tem mais dores, não tem mais problemas, né? E aí a gente consegue usufruir da felicidade dos eleitos. E o bonito disso tudo é que é uma condição que todos vamos chegar. É algo inalienável, é uma coisa que vai acontecer. A diferença é o tempo, né? Conforme a gente vai abdicando nas nossas, digamos assim, teimosias, vai abdicando das coisas que geralmente atrasam, né, a nossa jornada espiritual, como, por exemplo, enfim, se apegar aos valores da terra, né, não dar bola para os valores espirituais, enfim, tudo isso é que pode acabar atrapalhando essa nossa jornada. Então, agradeço a todos mais uma vez por aqui estarem fazendo o estudo. Já peço de antemão para deixarem o curtir, né, compartilhar o conteúdo, fazer inscrição, ativar as notificações e nos vemos até no próximo estudo. Que a espiritualidade abençoe a todos nós. Que assim seja.